O milionário chegou mais cedo em casa e flagrou sua empregada em uma cena que partiu seu coração. A chuva batia forte contra as janelas do escritório no 42º andar do edifício comercial na Faria Lima. Ricardo Almeida ajustou os óculos e olhou para o relógio de pulso suíço. 14h30. Ainda tinha 3 reuniões pela frente, mas algo dentro dele pedia uma pausa. Aos 48 anos, ele havia construído um império imobiliário que lhe rendia mais de 2 milhões por mês, mas raramente conseguia desfrutar dos frutos de tanto trabalho. Dr. Ricardo, a voz de sua secretária ecoou pelo interfone. A reunião das 15 horas foi cancelada. O cliente está preso no trânsito da Marginal. Ricardo suspirou e olhou novamente pela janela. O céu cinzento de São Paulo parecia um convite para ir para casa. Quando foi a última vez que tinha chegado em casa antes das 21 horas? Não conseguia se lembrar. Cancele todas as reuniões de hoje, Fernanda. Vou trabalhar de casa, disse, desligando o interfone antes que ela pudesse protestar. Guardou alguns documentos na pasta de couro italiana e pegou as chaves da BMW no bolso do terno Armani. O elevador desceu silenciosamente até a garagem, onde seu carro preto brilhava sob a luz artificial. No caminho para casa, através do trânsito congestionado da Vila Olímpia, Ricardo pensou em Maria das Graças. Ela trabalhava para ele há quase 2 anos, sempre pontual, sempre discreta. Uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos presos em um coque simples, que cuidava de sua casa no Morumbi, com a dedicação de quem realmente precisava do emprego. Ricardo sabia pouco sobre sua vida pessoal, apenas que era viúva e tinha filhos adultos. Sempre respeitou a privacidade dela, assim como ela respeitava a sua. Ao entrar no condomínio de luxo, acenou para o porteiro e dirigiu até sua casa, uma mansão de 3 andares com jardim que ele raramente tinha tempo de apreciar. Eram 15h45 quando estacionou na garagem. Entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia, passando pela cozinha impecavelmente limpa. Maria? Chamou, mas não houve resposta. Subiu as escadas em direção ao seu quarto, pensando em trocar de roupa e talvez trabalhar na varanda, onde poderia ouvir a chuva caindo no jardim. Era um luxo que raramente se permitia. Ao abrir a porta do quarto principal, Ricardo parou. Seu coração disparou, não de raiva, mas de completa surpresa. Ali, em sua cama king size coberta pelo edredom de seda importada, estava Maria das Graças, dormindo profundamente. Ela usava seu uniforme azul marinho, os sapatos baixos pretos ainda nos pés, como se tivesse se deitado apenas por um momento e o cansaço a tivesse vencido. Ricardo ficou parado na porta por alguns segundos, processando a cena. Sua primeira reação foi de indignação. Como ela ousava dormir em sua cama? Mas algo na expressão serena de Maria, na forma como ela dormia encolhida como uma criança, fez com que ele hesitasse antes de acordá-la. Ricardo deu um passo para trás, fechando a porta silenciosamente. Seu coração ainda batia acelerado, mas agora por razões diferentes. Havia algo de vulnerável na forma como Maria dormia, algo que o fez questionar o que realmente sabia sobre a mulher que cuidava de sua casa todos os dias. Desceu as escadas em silêncio e foi até a cozinha, onde preparou um café enquanto pensava no que fazer. Pela janela, via a chuva diminuindo, mas as nuvens carregadas prometiam mais tempestade. Sentou-se à mesa da cozinha, algo que raramente fazia, e esperou. 15 minutos depois ouviu passos apressados na escada. Maria apareceu na cozinha com o rosto vermelho, os cabelos desarrumados e os olhos arregalados de pânico. — Senhor Ricardo, eu não esperava. Desculpe, Ela gaguejava, tentando alisar o uniforme amarrotado. — Sente-se, Maria, disse Ricardo, sua voz mais suave do que pretendia. — Quer um café? Ela olhou para ele, como se ele tivesse falado em mandarim. — Senhor, eu posso explicar? — Então explique, disse ele, servindo uma xícara de café e colocando-a na mesa à sua frente. — Mas primeiro, sente-se. Maria hesitou, claramente desconfortável com a ideia de se sentar à mesa com o patrão, mas obedeceu. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou a xícara. — Eu estava limpando seu quarto, senhor. Troquei os lençóis, arrumei tudo, e então me senti tonta. Ela começou,
evitando olhar diretamente para ele. Não almocei hoje, e ontem também não. Ando meio sem apetite ultimamente. Ricardo franziu a testa. Por que não está se alimentando direito? Maria ficou em silêncio por um momento, mexendo o café com a colherinha. A chuva voltou a bater na janela, mais forte agora. Meu filho está desempregado há 3 meses, senhor. Ele tem 2 crianças pequenas. Eu tenho mandado parte do meu salário para eles. Sobra pouco para mim, mas não tem problema. Sou só eu mesmo. A simplicidade com que ela disse isso atingiu Ricardo como um soco no estômago. Ele gastava mais em uma única refeição em restaurante do que Maria reservava para si mesma em uma semana. E você achou que era apropriado dormir na minha cama? Perguntou, tentando manter o tom neutro. Maria abaixou a cabeça envergonhada. Eu sei que foi errado, senhor. Eu só estava tão cansada e a cama parecia tão confortável. Pensei que o senhor só chegaria depois das 21 horas, como sempre. Ia ser só 5 minutinhos para descansar, eu juro. Ricardo observou o rosto cansado de Maria, as rugas ao redor dos olhos que ele nunca havia notado antes, as mãos calejadas que cuidavam de sua casa com tanto zelo. Quantas vezes ele havia chegado em casa e encontrado tudo perfeito, sem nunca se perguntar sobre o custo pessoal desse cuidado. Maria, disse ele finalmente, há quanto tempo você não tira um dia de folga? Ela pensou por um momento. Não sei, senhor. Alguns meses, talvez. Mas eu não me importo, eu preciso do dinheiro. A chuva continuava caindo lá fora, e Ricardo se deu conta de que estava vendo Maria, realmente vendo, pela primeira vez em 2 anos. Na manhã seguinte, Ricardo acordou mais cedo que o habitual. Eram 6h30 quando desceu para a cozinha, algo que não fazia há anos. Normalmente, tomava café no escritório ou comprava algo no caminho, mas hoje sentia necessidade de estar em casa quando Maria chegasse. Ela sempre chegava às 7h em ponto, e Ricardo queria conversar com ela, antes que a rotina do dia tomasse conta de ambos. Preparou café para 2 e ficou esperando, olhando pela janela da cozinha para o jardim ainda molhado da chuva da noite anterior. Às exatas 7h, ouviu a chave girando na fechadura da porta dos fundos. Maria entrou silenciosamente, como sempre fazia, mas parou abruptamente ao ver Ricardo sentado à mesa da cozinha. Bom dia, senhor Ricardo, disse ela visivelmente nervosa. O senhor está bem? Aconteceu alguma coisa? Sente-se, Maria. Precisamos conversar, disse ele, indicando a cadeira à sua frente. Maria hesitou, as mãos ainda segurando a bolsa de mão gasta. Senhor, se é sobre ontem, eu já disse que foi um erro, não vai acontecer de novo. Não é só sobre ontem. Ricardo serviu café para ela. É sobre muitas coisas que eu deveria ter percebido antes. Relutantemente, Maria se sentou, mas manteve a postura rígida, como se estivesse pronta para se levantar e sair correndo a qualquer momento. Você disse que seu filho está desempregado há 3 meses. Começou Ricardo. Que tipo de trabalho ele fazia? Ele era mecânico, senhor. Trabalhava numa oficina pequena lá na cidade de Tiradentes. O dono teve que fechar por causa da crise. Maria mexia nervosamente a colherinha no café. Ele está procurando, mas está difícil. 2 crianças pequenas, a esposa grávida do terceiro? É muita responsabilidade. Ricardo fez cálculos mentais rápidos. O salário que pagava para Maria era justo para os padrões do mercado, mas se ela estava enviando parte para o filho, realmente sobrava pouco para ela. E você? Como está a sua saúde? Quando foi a última vez que foi ao médico? A pergunta pareceu surpreender Maria. Médico, senhor. Eu não vou ao médico há muito tempo. Não tenho tempo. E, bem, médico é caro. Você tem plano de saúde pelo trabalho aqui? Sim, senhor, mas sempre que marco consulta acabo desmarcando. Tem sempre alguma coisa mais urgente para fazer e o senhor precisando da casa arrumada. Ricardo percebeu que Maria havia criado em sua própria mente uma hierarquia onde suas necessidades sempre ficavam em último lugar. Ele nunca havia exigido isso dela, mas de alguma forma ela havia assumido que sua dedicação total era esperada. Maria, eu quero que você entenda uma coisa, disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. Eu nunca esperei que você sacrificasse sua saúde ou bem-estar por causa deste trabalho. Se você precisa ir ao médico, vá. Se precisa de um dia de folga, tire. Ela o olhou com desconfiança.
como se estivesse tentando entender onde estava a pegadinha. E sobre seu filho, continuou Ricardo, que tipo de mecânico ele é? Carros, motos, máquinas pesadas? Ele é muito bom com carros, senhor. Aprendeu tudo sozinho, tem mão boa para a coisa. Por que o senhor pergunta? Ricardo não respondeu imediatamente. Uma ideia estava se formando em sua mente, mas ainda precisava pensar melhor. Durante todo o dia, Ricardo não conseguiu se concentrar completamente no trabalho. A conversa da manhã com Maria ecoava em sua mente, misturada com a imagem dela dormindo em sua cama na tarde anterior. Havia algo profundamente errado. Em um sistema onde uma mulher trabalhadora como Maria tinha que escolher entre se alimentar adequadamente ou ajudar o filho desempregado. Às 15 horas, saiu do escritório e foi até um local que não visitava há anos, uma das concessionárias de carros de luxo que frequentava. Mas desta vez, não estava interessado em comprar um carro novo. Queria conversar com Roberto Mendes, o gerente-geral e seu conhecido de longa data. «Ricardo, que surpresa vê-lo aqui», disse Roberto, cumprimentando-o com um aperto de mão caloroso. «Interessado em algum modelo novo?» «Na verdade, Roberto, queria conversar sobre outra coisa. Vocês ainda têm aquela oficina de manutenção interna?» «Temos sim. Por quê? Problema com seu carro?» «Não, não é isso». Ricardo olhou ao redor da oficina imaculada, com equipamentos de última geração. «Estou procurando um mecânico bom, com experiência. Alguém que entenda realmente de carros, não apenas alguém para trocar óleo». Roberto franziu a testa. «Está pensando em abrir uma oficina?» «Talvez», disse Ricardo, não querendo revelar muito ainda. «Você conhece alguém desempregado na área? Alguém competente? Olha, sempre aparecem currículos aqui. A concorrência está muito grande, muitas oficinas pequenas fechando. Tenho alguns nomes. Eu gostaria de dar uma chance para alguém específico primeiro. Vou mandar um rapaz aqui amanhã para fazer um teste prático. Se ele for bom mesmo, vocês o contratariam?» Roberto sorriu. «Se for tão bom quanto você diz, claro. Sempre precisamos de mecânicos competentes». Ricardo voltou para casa mais cedo novamente, chegando quando Maria ainda estava lá. Ela estava na lavanderia dobrando roupas com o cuidado meticuloso que ele já havia notado em tudo que ela fazia. «Maria, preciso do telefone do seu filho», disse ele, entrando na lavanderia. Ela parou o que estava fazendo, um lenço branco na mão. «Telefone do Júnior? Por que, senhor? Ele fez alguma coisa?» «Nada de ruim, pelo contrário». Ricardo encostou na parede. «Consegui uma oportunidade de teste para ele numa concessionária. Se ele for tão bom quanto você diz, pode conseguir um emprego». Maria deixou o lenço cair. Suas mãos tremiam ligeiramente. O senhor fez isso pelo Júnior?» «Fiz por vocês dois. E por mim também, de certa forma». «Não entendo, senhor». Ricardo suspirou. «Maria, ontem, quando vi você dormindo na minha cama, percebi que não conhecia nada sobre a pessoa que cuida da minha casa todos os dias. Percebi que estava sendo negligente. O senhor nunca foi negligente comigo». «Fui sim. De um jeito diferente, mas fui». Ele olhou para ela com sinceridade. «Você está se matando de trabalhar, não está se alimentando direito, está sacrificando sua própria saúde e bem-estar. E eu nunca parei para perguntar como você estava». Maria ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras dele. «O senhor realmente conseguiu uma oportunidade para o Júnior?» «Consegui. Amanhã às 9 horas da manhã, na concessionária BMW da Vila Olímpia. Ele precisa levar documentos e ferramentas próprias se tiver. É um teste prático, mas se ele for aprovado, o emprego é dele». As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Ela tentou enxugá-las rapidamente com as costas da mão, mas não conseguiu parar de chorar. «Obrigada, Sr. Ricardo», ela conseguiu dizer entre soluços. «Obrigada mesmo». Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório mais tarde que o habitual. Havia passado mais tempo em casa, observando a ansiedade de Maria enquanto ela tentava se concentrar no trabalho. Ela havia ligado para o filho na noite anterior e Ricardo pôde ouvir a emoção na voz dela através da parede. Às 10h15, seu celular tocou. Era Roberto. «Ricardo, preciso te contar sobre o rapaz que você mandou aqui». O coração de Ricardo acelerou. «O que aconteceu?» «Cara, onde você encontrou esse garoto?» «Júnior, né? Ele é excepcional.
Ricardo sentiu um alívio imediato. Conta aí. Trouxemos um BMW que estava com um problema elétrico intermitente. Nossos mecânicos mais experientes já tinham olhado, mas não conseguiam identificar a causa exata. O Júnior olhou o carro por 15 minutos e encontrou o problema. Um fio terra mal soldado, escondido dentro do painel, coisa que só alguém com muito conhecimento e paciência consegue detectar. E aí? Contratado na hora. Salário acima da média, porque talento assim não se encontra todo dia. Ele começa segunda-feira. Ricardo desligou o telefone com um sorriso no rosto. Imediatamente ligou para casa. Maria? Sou eu, Ricardo. Tenho novidades sobre o Júnior. Senhor Ricardo? Como foi? Ele conseguiu? Mais do que conseguiu, ele impressionou tanto que já está contratado. Começa segunda-feira. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos, seguido por um choro contido. Maria, você está bem? Estou, senhor. Estou muito bem. Júnior ligou há pouco, chorando de alegria. Disse que nunca imaginou trabalhar numa concessionária dessas, com equipamentos tão modernos. Disse que vai poder sustentar a família direito agora. Que bom, Maria. Fico feliz por vocês. Senhor Ricardo, eu não sei como agradecer. O senhor mudou a vida da minha família. Quando Ricardo desligou, percebeu que estava sorrindo de uma forma que não fazia há muito tempo. Era uma sensação estranha, mas boa. Pela primeira vez em anos, sentia que havia feito algo que realmente importava. Naquela tarde, decidiu sair mais cedo novamente. Estava desenvolvendo o hábito de passar mais tempo em casa e descobrindo que gostava disso. Quando chegou, encontrou Maria na cozinha preparando o jantar. Algo que ela sempre fazia, deixando a comida pronta para ele esquentar quando chegasse. Maria, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela se virou do fogão, ainda segurando uma colher de pau. Claro, senhor. Você é feliz trabalhando aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Como assim, senhor? Quero dizer, você gosta do que faz? Se sente realizada? Maria pensou por um momento, mexendo a panela no fogo. Senhor, eu gosto de cuidar das coisas. Sempre gostei. Minha mãe dizia que eu tinha jeito para deixar tudo organizado, limpo, aconchegante. Trabalhar numa casa bonita como esta? Sim, eu gosto. Mas e os seus sonhos? O que você queria ser quando era mais nova? Maria baixou a chama do fogão e se virou completamente para Ricardo, com uma expressão que misturava surpresa e melancolia. Sonhos, senhor. Faz muito tempo que ninguém me pergunta isso. Ricardo se sentou à mesa da cozinha, mostrando que tinha tempo para ouvir. Conte-me. Quando eu era menina, lá em Minas, eu queria ser professora, disse Maria, um sorriso tímido aparecendo no rosto. Adorava ensinar as crianças menores da vizinhança a ler. Minha mãe dizia que eu tinha paciência e jeito para explicar as coisas. E o que aconteceu? A vida aconteceu, senhor. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Tive que parar os estudos para ajudar a sustentar os irmãos mais novos. Depois me casei, tive os meninos e... Bem, professor ganha pouco, né? Sempre precisei de trabalhos que pagassem melhor. Ricardo assentiu, compreendendo. Você ainda tem vontade de ensinar? Às vezes penso nisso, principalmente quando vejo as netas do Júnior. A mais velha, a Isabela, tem 7 anos e está aprendendo a ler. Quando ela vem me visitar, a gente senta na mesa da minha cozinha e eu ajudo ela com a lição. Ela diz que eu explico melhor que a professora da escola. Maria, você terminou o ensino médio? Não, senhor. Parei no 1º ano. Ricardo ficou pensativo. E se eu te dissesse que ainda dá tempo de realizar esse sonho? Maria riu, mas não era um riso alegre. Senhor Ricardo, eu tenho 53 anos. Quem vai querer uma professora velha que nem terminou os estudos? Primeiro, 53 anos não é velho. Segundo, existe supletivo. Existe faculdade para pessoas maduras, existem programas especiais. E terceiro, Ricardo se inclinou para a frente. Você tem algo que muitos professores jovens não têm: experiência de vida, paciência e uma vontade genuína de ajudar. Maria o olhou como se ele estivesse falando de viagem para a lua. O senhor está falando sério? Completamente sério. Que tal começarmos com o supletivo? Você pode estudar à noite nos fins de semana. Eu posso ajustar seus horários aqui para que você tenha tempo. Mas, senhor, isso custa dinheiro. E eu ainda preciso ajudar o Júnior até ele se estabilizar no emprego novo. Maria,
Ricardo a interrompeu suavemente. Com o emprego que o Júnior conseguiu, ele vai poder sustentar a família dele sozinho. E sobre o dinheiro para seus estudos, considere isso um investimento. Investimento é em você, na pessoa que cuida da minha casa com tanto carinho há 2 anos. Na avó que ensina a neta a ler na mesa da cozinha. Na mulher que tem um sonho guardado há 37 anos. As lágrimas voltaram aos olhos de Maria, mas desta vez ela não tentou escondê-las. Por que o Senhor está fazendo isso por mim? Ricardo pensou na pergunta. Era uma boa pergunta. Por que estava fazendo isso? Sabe, Maria, ontem, quando te vi dormindo na minha cama, percebi que você é uma pessoa real, com vida própria, sonhos próprios, dificuldades próprias. Não apenas alguém que limpa minha casa. E percebi também que tenho condições de ajudar, então por que não fazer? E se eu não conseguir? Se for muito difícil voltar a estudar depois de tanto tempo, então tentamos de novo. Ou tentamos de outro jeito. Mas pelo menos você não vai se perguntar e se para o resto da vida. Maria enxugou os olhos com a manga da blusa. Posso pensar no assunto? Claro que pode. Mas Maria, sonhos têm prazo de validade. Não deixe o seu vencer. Naquela noite, Ricardo jantou em casa pela primeira vez em meses. A comida de Maria estava, como sempre, deliciosa. Mas mais que isso, havia algo diferente no ambiente. Uma energia nova, uma sensação de possibilidade que ele não sentia há muito tempo. Uma semana depois, Maria chegou ao trabalho com uma pasta de documentos debaixo do braço e um brilho diferente nos olhos. Ricardo estava tomando café na cozinha quando ela entrou. Bom dia, senhor Ricardo, disse ela, com um sorriso tímido, mas determinado. Bom dia, Maria. Essa pasta aí parece importante. É sim, senhor. Eu fui atrás das informações sobre o supletivo. Ricardo sentiu uma onda de satisfação. E aí? O que descobriu? Maria se sentou à mesa, algo que já estava se tornando natural entre eles. Tem um programa na escola estadual aqui perto, 3 vezes por semana, das 19 às 22 horas. Eles fazem uma prova para ver em que nível eu estou, e posso terminar o ensino médio em 1 ano e meio. Isso é ótimo. E quando começam as aulas? Semana que vem, senhor. Mas... Ela hesitou, mexendo nos papéis da pasta. Mas o quê? Eu estava pensando... E se o senhor mudar de ideia? E se eu faltar muito aqui por causa dos estudos e o senhor resolver me mandar embora? Ricardo entendeu a insegurança dela. Para Maria, aquele emprego representava segurança, e ela estava arriscando essa segurança por um sonho. Maria, olhe para mim, disse ele firmemente. Eu vou fazer um contrato com você. Um contrato de verdade, registrado, garantindo seu emprego aqui enquanto você estiver estudando. E mais, vou aumentar seu salário em 30% para cobrir os custos dos estudos e para que você não precise se preocupar com dinheiro. Os olhos de Maria se arregalaram. Senhor, isso é demais. Não é demais, é o justo. Ricardo se levantou e foi até a gaveta onde guardava alguns documentos importantes. E tem mais uma coisa. Ele voltou à mesa com um cartão. Este é o cartão do meu médico particular. Quero que você marque uma consulta geral, exames de rotina, tudo. Sua saúde precisa estar em dia se você vai estudar e trabalhar. Maria pegou o cartão com mãos trêmulas. Dr. Alberto Santana, leu em voz alta. Senhor, este médico deve ser caríssimo. Já está pago. É um favor que ele me deve mesmo. Eu não sei o que dizer. Diga que vai se dedicar aos estudos e realizar seu sonho. Naquela tarde, Ricardo cancelou 2 reuniões para acompanhar Maria até a escola onde ela faria a matrícula no supletivo. Esperou no carro enquanto ela resolvia a papelada, observando através da janela como ela conversava animadamente com a secretária. Quando Maria voltou, estava radiante. Consegui, senhor Ricardo. Faço a prova de nivelamento amanhã, e se tudo der certo, começo as aulas segunda-feira. Tenho certeza de que vai dar tudo certo. Durante o trajeto de volta, Maria ficou mais quieta, olhando pela janela as ruas de São Paulo passarem. Finalmente ela quebrou o silêncio. Senhor Ricardo, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor nunca se casou? Uma pessoa boa como o senhor. A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Era a primeira vez que Maria fazia algo pessoal sobre sua vida. Acho que nunca tive tempo, respondeu ele honestamente. Sempre estive muito focado no trabalho, em construir o negócio.
Quando percebi, já estava sozinho há tanto tempo que nem sabia mais como dividir a vida com alguém. O senhor não se sente solitário naquela casa grande? Ricardo pensou na pergunta. Ultimamente menos, principalmente depois que comecei a chegar mais cedo e conversar com você. É estranho, mas a casa parece menos vazia. Maria sorriu. Sabe, senhor, eu sempre pensei que os ricos tinham tudo resolvido na vida, que não tinham preocupações como a gente. E eu sempre pensei que ter dinheiro resolvia todos os problemas, disse Ricardo. Mas estes últimos dias me fizeram perceber que resolvia apenas alguns, os mais fáceis, na verdade. 3 meses se passaram desde que Maria começou a estudar, e a rotina da casa havia mudado completamente. Ricardo agora chegava em casa às 18 horas na maioria dos dias, justamente para poder jantar com Maria antes dela sair para a escola. Essas conversas durante o jantar se tornaram o ponto alto do dia para ambos. Como foi a prova de matemática? Perguntou Ricardo, servindo-se do ensopado que Maria havia preparado. Melhor do que eu esperava, respondeu ela, com um sorriso orgulhoso. A professora Socorro tem mesmo jeito para explicar. Ela disse que eu tenho facilidade para aprender, só precisava de oportunidade. Claro que tem, eu sabia desde o primeiro dia. Maria havia mudado visivelmente nesses meses. Estava mais confiante, falava mais, sorria mais. Tinha até começado a dar opinião sobre as notícias que assistiam juntos no Jornal da Noite. Ah, e tenho uma novidade, disse ela, os olhos brilhando. A professora Socorro perguntou se eu não queria ajudar alguns colegas que estão com dificuldade em português. Disse que eu explico bem. Maria, isso é maravilhoso, você já está ensinando. É só para ajudar mesmo, não é nada oficial. Todo começo é assim. Einstein também começou dando aulas particulares. Maria riu. Agora o senhor está exagerando. O telefone de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Alô? Senhor Ricardo? Aqui é o Júnior. Júnior, filho da dona Maria. Oi, Júnior. Como está? Senhor, eu queria muito falar com o senhor. Posso passar aí em casa? Ricardo olhou para Maria, que havia parado de comer, e o observava com curiosidade. Claro, pode vir sim. Estamos jantando, quer se juntar a nós? Obrigado, senhor. Chego em 20 minutos. Quando Júnior chegou, trazia consigo uma jovem grávida e 2 crianças pequenas. Maria se levantou imediatamente para abraçar as netas, enquanto Ricardo cumprimentou o rapaz que havia ajudado a conseguir emprego. Senhor Ricardo, disse Júnior visivelmente emocionado, eu vim aqui para agradecer pessoalmente pelo que o senhor fez por nossa família. Não precisa agradecer, Júnior. Como está o trabalho? Melhor impossível, senhor. Já recebi 2 promoções em 3 meses. O Roberto disse que em breve vou poder fazer curso de especialização em carros elétricos, tudo pago pela empresa. A esposa de Júnior, Carla, se aproximou timidamente. Senhor Ricardo, eu também queria agradecer. Agora posso ficar em casa com as crianças, sem me preocupar se vai ter comida na mesa no fim do mês. Ricardo sentiu um nó na garganta. Fico feliz que esteja tudo dando certo. E a mãe, continuou Júnior, olhando para Maria com orgulho, virou outra pessoa. Falando em matemática, em literatura, ensinando as meninas, nunca vi ela tão animada. Maria ficou vermelha. Ah, para com isso, menino. É verdade, mãe. A senhora está até mais bonita, mais nova. Era verdade. Ricardo havia notado isso também. Maria parecia ter rejuvenescido nos últimos meses. Senhor Ricardo, disse Júnior, eu sei que o senhor não fez isso esperando nada em troca, mas queria oferecer algo. Se algum dia o senhor precisar de algum serviço no carro, qualquer coisa, é só falar comigo. E se algum amigo seu precisar também. Obrigado, Júnior. Vou lembrar da oferta. Depois que a família foi embora, Ricardo e Maria ficaram na cozinha terminando de guardar a louça. Você viu como seus netos te olham? Disse Ricardo. Com orgulho. Eles veem a avó estudando, se dedicando, crescendo. Isso é um exemplo e tanto. Às vezes ainda não acredito que tudo isso está acontecendo, disse Maria. Parece sonho. Não é sonho. É sua vida nova. E isso é só o começo. 6 meses depois, em uma quarta-feira chuvosa, muito parecida com aquela que havia mudado tudo, Ricardo chegou em casa e encontrou Maria estudando na mesa da cozinha, cercada de livros e cadernos. Ela estava tão concentrada que nem ouviu ele entrar. Como estão os estudos? Perguntou ele, pendurado o paletó na cadeira.
Maria levantou a cabeça, os óculos de leitura que havia comprado recentemente escorregando pelo nariz. Senhor Ricardo, não ouvi o senhor chegar. Estou me preparando para as provas finais. Se tudo der certo, me formo no supletivo mês que vem. Tenho certeza de que vai dar certo. E depois? Já pensou na faculdade? Já me inscrevi no vestibular para pedagogia na Universidade Estadual. As provas são em dezembro. Ricardo sorriu. Nos últimos meses, havia acompanhado de perto a transformação de Maria. Ela não era mais apenas sua empregada doméstica. Havia se tornado uma amiga, uma companhia, alguém com quem ele genuinamente gostava de conversar. Maria, preciso te contar uma coisa, disse ele, sentando-se à mesa. Recebi uma proposta hoje. Ela tirou os óculos, preocupada. Que tipo de proposta? Um grupo de investidores americanos quer comprar minha empresa. É uma oferta muito boa que me permitiria me aposentar aos 49 anos. Maria ficou em silêncio por um momento. E o que isso significa para mim? Bem, eu poderia vender tudo e ir morar em outro lugar. Talvez no interior, numa cidade menor. Ou até no exterior. O rosto de Maria empalideceu. Entendo. Mas se continuou Ricardo, antes de tomar qualquer decisão, eu queria saber o que você acha. O que eu acho, senhor? Maria, nesses últimos meses, você se tornou muito mais do que uma funcionária para mim. Você é uma amiga, e amigos se consultam antes de tomar decisões importantes. Maria o olhou com surpresa. O senhor está me considerando uma amiga? Claro que sim, não é óbvio? Ela ficou emocionada. Para mim, sim. Mas eu nunca pensei que para o senhor também fosse assim. Então me diga, o que acha que eu deveria fazer? Maria pensou cuidadosamente antes de responder. Senhor Ricardo, essa é uma decisão muito importante para ser influenciada por mim, mas posso dizer uma coisa. O senhor parece mais feliz ultimamente, mais relaxado. Talvez seja a hora de aproveitar um pouco mais a vida. E se eu aceitar a proposta, o que você faria? Bem, Maria suspirou. Procuraria outro emprego, imagino. Mas vai ser difícil encontrar um patrão tão compreensivo quanto o senhor. E dependendo de onde eu for trabalhar, talvez não consiga continuar estudando. Ricardo ficou pensativo. Uma ideia estava se formando em sua mente, mas ainda não sabia se era sensata. Maria, e se eu te fizesse uma proposta diferente? Como assim? E se, em vez de você procurar outro emprego, você viesse comigo? Maria o olhou confusa. Não entendi, senhor. Estou pensando em comprar uma pousada no interior. Lugar bonito, tranquilo, onde eu possa ter uma vida mais simples. Precisaria de alguém para me ajudar a administrar o negócio. Alguém em quem eu confio. Senhor Ricardo, você terminaria a faculdade lá. Muitas cidades do interior precisam de professores. E uma pousada precisa de alguém que saiba cuidar bem dos detalhes, fazer os hóspedes se sentirem em casa. Maria estava visivelmente abalada pela proposta. Mas eu nunca administrei nada. Você administra esta casa há 2 anos e administra sua própria vida, seus estudos, sua família. Isso requer mais habilidade do que muita gente imagina. 2 semanas depois, Ricardo e Maria estavam no carro, dirigindo pela estrada que levava a Cunha, no interior de São Paulo. Eles haviam saído cedo de manhã para visitar uma pousada que estava à venda, situada em meio à Serra da Mantiqueira. Está nervosa? Perguntou Ricardo, observando Maria pelo espelho retrovisor. Um pouco, admitiu ela. Nunca pensei que estaria visitando uma propriedade para possivelmente, trabalhar como sócia. Sócia é a palavra certa, confirmou Ricardo. Se comprarmos a pousada, você terá 20% da sociedade. Afinal, vai ser seu trabalho e sua dedicação que vão fazer o negócio dar certo. Durante as 2 semanas anteriores, eles haviam conversado longamente sobre a proposta. Maria havia consultado Júnior, que ficou inicialmente preocupado com a mãe se mudando para longe, mas depois reconheceu que era uma oportunidade única. Mãe, a senhora passou a vida toda cuidando dos outros. Está na hora de cuidar dos seus próprios sonhos, ele havia dito. A pousada apareceu após uma curva na estrada. Uma construção rústica, mas elegante, com 8 quartos, uma sala de estar aconchegante com lareira e uma varanda que dava vista para as montanhas. Havia também uma pequena biblioteca e um jardim bem cuidado. Nossa, sussurrou Maria saindo do carro. É lindo demais. O proprietário, Sr. Antônio,
um homem de cabelos brancos e sorriso caloroso, os recebeu na entrada. Sejam bem-vindos. Vocês devem ser o casal que ligou sobre a pousada. Não somos, começou a dizer Maria, mas Ricardo a interrompeu suavemente. Somos parceiros de negócios, disse ele, estendendo a mão. Ricardo Almeida, e esta é Maria das Graças. Durante a visita, Maria fazia perguntas que impressionavam tanto Ricardo quanto o senhor Antônio. Ela queria saber sobre a ocupação nos fins de semana, sobre os custos de manutenção, sobre os fornecedores locais para o café da manhã. A senhora tem experiência no ramo hoteleiro? Perguntou o senhor Antônio. Não, respondeu Maria honestamente, mas tenho experiência em cuidar de pessoas e fazer com que se sintam em casa. Quando visitaram a biblioteca, Maria parou em frente às estantes cheias de livros. Senhor Antônio, os hóspedes usam muito esta biblioteca? Não muito, infelizmente. A maioria vem aqui para descansar e aproveitar a natureza. E se a gente organizasse atividades aqui? Noites de leitura, contação de histórias para as crianças que vêm com os pais? Ricardo sorriu. Ali estava a professora que Maria estava se tornando. Isso seria maravilhoso, disse o senhor Antônio. Vocês têm ideias interessantes. No final da tarde, quando estavam voltando para São Paulo, Ricardo perguntou, e então, o que achou? Acho que é perfeito, disse Maria, olhando para a paisagem que passava pela janela. Mas tenho medo, senhor Ricardo. E se eu não der conta? E se estragar tudo? Maria, você transformou minha casa num lar. Transformou a si mesma de uma pessoa sem esperanças numa estudante determinada a realizar seus sonhos. Por que acha que não conseguiria transformar uma pousada num lugar especial? Quando o senhor coloca assim... E tem outra coisa, disse Ricardo. Lá você poderia dar aulas particulares para as crianças da região, ou até organizar cursos de alfabetização para adultos. Imagino que muita gente por lá precise disso. Os olhos de Maria brilharam. É verdade. Seria uma forma de já ir praticando enquanto não me formo. Então, fazemos uma oferta pela pousada? Maria respirou fundo. Fazemos sim, senhor Ricardo. Ou melhor, fazemos sim, Ricardo. Era a primeira vez que ela o chamava apenas pelo nome, sem o senhor. De alguma forma, aquilo simbolizava tudo o que havia mudado entre eles nos últimos meses. Sabe, Maria, disse Ricardo, acho que aquela tarde em que cheguei em casa mais cedo e te encontrei dormindo na minha cama foi o melhor dia da minha vida. Por quê? Porque me fez perceber que eu não estava realmente vivendo, estava apenas existindo. Maria sorriu. Para mim também foi o melhor dia. Foi quando descobri que ainda havia tempo para recomeçar. Quando chegaram a São Paulo, a cidade parecia diferente. Ainda grandiosa, ainda impressionante, mas de alguma forma menos importante. O futuro estava agora numa pequena pousada no interior, onde dois sonhos muito diferentes haviam se encontrado e decidido crescer juntos.